Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que estiverem a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos ter aqui uma live muito especial sobre um tema bastante interessante. Aqui, maternidade. Vou só colocar aqui o tema. Oi, oi, boa noite a quem está a entrar. A Inês já está aqui, eu já lhe vou convidar aqui, vou só marcar aqui o comentário. Ok, vou já convidar a Inês. Oh, boa noite, boa noite. Olá, olá. Oi. Oi, Oi, bem-vinda. então, Olá, boa noite. obrigada. Então, como é que estás? Estou bem, e tu estás boa? Também, vê-se tudo bem, ouve-se bem? Ok, eu estou a ouvir tudo ok. Espero que as pessoas também Boa, boa. estejam bem. Estás nervosa? Sempre, não é? Esta ansiedade, a primeira live, portanto, Vai correr acho que é normal também. Se eu não me sentisse nervosa é que era estranho. mesmo, é aquela ansiedade típica normal. Sim, da primeira vez, não é? Exatamente, mas vai correr super bem. Tenho a Sim, certeza. Boa noite a todas as pessoas que estão a entrar. Olá, olá, muito boa noite. boa noite. Então, sem hábito inteiro, vamos já aqui começar. Bem-vindo, Inês. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Quem tiver a entrar, vão meter em coraçõezinhos, vão partilhando aí com outras pessoas, para mais pessoas chegarem a esta live, para podermos aqui transmitir esta mensagem também para mais pessoas. Olá, António, boa noite. Então, Boa noite, António. hoje falar sobre a maternidade atípica, perturbação do espectro do autismo e hábitos aqui para as mães de crianças com perturbação do espectro do autismo. Mas hoje o foco é teu, Inês. Então, ia pedir para te apresentares aqui um bocadinho. Sim, Sim, só um sim. bocado. Olha, eu antes de mais queria agradecer o teu convite. É muito especial para mim iniciar-me nisto das lives e do mundo digital, e especialmente na tua companhia. É uma honra estar aqui e efetivamente poder falar deste assunto sem tabus, desmistificar, como tínhamos falado, e passar a mensagem, que é o mais importante e o que queremos levar daqui hoje, não é? Exatamente. Pronto. Para quem não me conhece, o meu nome é Inês Conceição, tenho 25 anos, sou psicóloga júnior no Bilong, estou atualmente a realizar uma estágio no Bilong, Instituto de Desenvolvimento e Saúde em Algés, portanto também se quiserem ir ver a página. Uhum. E pronto, estou a trabalhar na área da psicologia clínica e faço atendimento a crianças, adolescentes e adultos, quer presencialmente, quer online. E a par tenho a Esfera, a minha página que criei este ano, é muito recente, criei em agosto, portanto também ainda estou a aprender muito no mundo digital contigo, com as nossas colegas, que é uma comunidade muito bonita de se ver e de nos conhecermos e partilhar. E pronto, não sei se também te queres apresentar. Porque também está aqui pessoas que vêm aqui da tua página, não é? O meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach, estou aqui no digital desde março deste ano. E realmente entrei aqui com o objetivo de vamos levar a saúde mental a mais pessoas, de chegar a mais pessoas. Tenho estado aqui a convidar várias colegas para participarem em lives comigo, porque lá está, eu também fico nervosa, não é? Em live, então ter outras pessoas comigo aqui, ter outras colegas aqui comigo também ajuda. E o importante é nós transmitirmos a mensagem que queremos transmitir às pessoas e fazer com que estes temas cheguem. E uma coisa que eu disse é muito importante, sem tabus, aqui desmistificando, esclarecendo aqui as questões e as dúvidas que vão surgindo. E pronto, a minha página é psicologia.pt, também encontro-me aqui à disposição daqueles que precisarem. Quiserem. E pronto, Inês, e como é que deu a tua relação com este tema aqui da perturbação do espectro do autismo? Ok, pronto. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, eu não tenho nenhum caso na família. Uhum. Este interesse surgiu na altura da licenciatura, em que eu comecei a pensar sobre o que é que eu queria fazer a minha tese de mestrado,
E na altura, a minha mãe é educadora e ela tomava conta de um menino lá na creche que tem autismo. E aí eu ia lá várias vezes, comecei a ver que era um menino diferente, brincava de forma diferente, interagia de maneira diferente e comecei-me a interessar bastante o tema começou-me a interessar bastante e comecei a pesquisar imenso. No entanto, nessa pesquisa que eu fiz ao longo de algum tempo, eu percebi que já havia muita oferta para crianças no espectro, terapia, já havia muita informação, muitos locais que promoviam essa informação. No entanto, eu percebi que a lacuna estava no acompanhamento dos pais. Portanto, após o diagnóstico, tudo se redireciona para a criança e os pais passam um bocadinho para segundo plano, com tudo o que isso implica, não é? E então, decidi efetivamente pesquisar sobre isso e o tema da minha tese foi a saúde mental dos pais e dos cuidadores de crianças no espectro. Ok. E aí eu já desconfiava por causa das pesquisas, mas concluí mesmo que os pais apresentam níveis mais elevados de ansiedade, depressão, stress, níveis menos elevados de bem-estar e aí decidi afunilar por aí e tenho vindo a desenvolver todo o meu trabalho também nesse sentido de apoio aos pais. Ok, boa, ok. Uhum. E quero falar aqui um bocadinho de como. Eu tenho aqui algumas perguntas, não é? E quero falar aqui Ok, um bom. bocadinho de então o que é a perturbação do espectro do autismo, do que é desmistificar isto um bocadinho para as pessoas, porque ouço muito falar em autismo, mas o que realmente isto é? Ok. É assim, o autismo é uma deficiência, é considerado uma deficiência, até porque assim tem que o ser, tendo em conta os apoios do Estado e não só, que são fornecidos, caracterizada por alguns déficits na comunicação, na interação social, padrões de comportamentos persistentes e repetitivos, interesses restritos, atividades também restritas. Isso é o autismo. Normalmente o autismo aparece na infância, agora porque cada vez é mais investigado e é mais estudado e os pais estão também mais alertas para a sintomatologia que aparece. Os sintomas podem ir mudando, sim, ao longo da idade, porque também com o evoluir da idade a criança acaba por se adaptar, por mudar os interesses, mudar as estereotipias e etc. Se bem que a sintomatologia está sempre presente, com mais ou menos adaptação. Não é algo estanque, não é? O espectro por si só refere-se a um espectro não é? Um espectro, portanto, num autismo. Mais moderado para mais grave, não é? Falando assim, que existem Exatamente. Exatamente, e o grave ou moderado ou leve está relacionado não com o autismo em si, mas com o nível de suporte que é necessário à criança ou ao adolescente. Portanto, autismo mais grave, mais suporte a criança vai necessitar. Okay. Sim. Ok, e agora falando aqui, se calhar relacionando aqui com as mães, como é que é esse momento quando as mães ou os pais recebem aqui o diagnóstico que o filho ou a filha tem perturbação do espectro do autismo? Como é que é este momento? Após o diagnóstico, há um momento de grande confusão, de grande frustração e, normalmente, de forma errada, mas muito válida, os pais iniciam uma busca incessante de informação sobre o autismo, o que é o autismo, o que é necessário, as terapias, e normalmente isso leva a mais ansiedade, não é? Porque nós estamos em busca de informação e por vezes não obtemos as melhores respostas. Uma das lacunas é essa, após o diagnóstico, para onde é que nós podemos redirecionar os pais para locais ou estabelecimentos que forneçam formação e informação fidedigna, porque na internet hoje em dia, pronto, a internet tem muita coisa boa, mas também tem esta parte que pode tornar tudo mais confuso. E essa fase de busca incessante leva a mais ansiedade, podem surgir os primeiros sintomas
depressivos, não é? De muita rejeição, mas porque é que isto me aconteceu a mim? Porque nós? Pronto, toda uma fase, uma grande turbulência de pensamentos e sentimentos que muitas vezes é difícil de gerir e é aí que se deve iniciar então o processo de acompanhamento para que seja consistente do início em diante. Ok. Tu começaste a falar, tu falaste de um processo de luto, não é? Do luto do filho, como é que... tu estavas a me explicar, podes falar um bocadinho sobre isso também? Esse processo que acontece quando existe aqui o diagnóstico? Sim. Estávamos a falar no outro dia e é um assunto que eu considero ainda muito tabu, mas que eu acho que não tem que o ser. É válido, mas não tem que o ser. Ou seja, nós quando engravidamos, idealizamos o filho ideal, não é? Como é que ele vai ser, com quem é que ele se vai parecer, a cor dos olhos, etc. E imaginamos também um futuro para ele, não é? Vai ser bem sucedido, o que é que ele vai ser, querer ser quando for grande. E quando nós recebemos o diagnóstico, tem que efetivamente haver o luto do filho idealizado, não é? Aquele filho não vai ser aquele filho que nós idealizamos. Não quer dizer que ele seja, que ele não vai ser bem sucedido, que ele vai ser dependente a vida toda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que ele poderá necessitar de certos suportes, de certos apoios que nós não contávamos. E é perfeitamente normal. E aí dá-se a fase do luto do filho idealizado, portanto, não é igual para toda a gente, não é necessariamente, não são necessariamente percorridas todas as fases do luto. Há pessoas que se adaptam com mais facilidade, outras com menos facilidade, outras têm logo um poder muito grande de encaixe e quase que nem passam por esta fase, mas são raras as pessoas que conseguem fazer isso e efetivamente tem que haver a primeira parte, inevitavelmente da negação, não é? Aquilo que nós já falámos, de o porquê que me acontece a mim, porquê que isto me está a acontecer, e normalmente essa fase, dependendo da duração em que as pessoas se encontram nessa fase da negação, do não, eu nem vou pesquisar nada porque não vale a pena, não vou contactar ninguém porque não vale a pena, isso pode atrasar efetivamente o início do processo de acompanhamento, até mesmo do próprio filho, e podem saltar-se aqui etapas importantes. Daí o acompanhamento psicológico aos pais ser fulcral desde o momento em que é recebido o diagnóstico, não é? Nomeadamente para colmatar aqui esta fase de turbulência, de sentimentos, de emoções, como eu já tinha referido. A seguir à negação vem nomeadamente a raiva, não é? Sentimentos de raiva, de frustração, como já falámos, da busca incessante de informação, e aqui é importante saber gerir os sentimentos que surgem, os pensamentos que surgem, abraçar, ok? Abraçar os sentimentos, viver, porque faz parte do processo, viver essa fase menos boa e passar de seguida então para a fase da negociação. A fase da negociação é, ok, deram-me o diagnóstico de autismo, mas eu vou pedir uma segunda opinião, vê-se muito isto, não é? Não aceitar à primeira, vamos fazer uma outra avaliação, o que é válido, porque efetivamente há pais que preferem ter uma segunda avaliação e está tudo bem e pronto, e faz parte também do processo de aceitação e de confirmação do diagnóstico. Nessa fase em que há efetivamente a confirmação do diagnóstico, é quando a ansiedade começa a disparar, os sintomas depressivos começam a aparecer, os índices de bem-estar começam a diminuir, portanto, deixa de haver uma vida de mãe como pessoa, de pai como pessoa, de casal, para ser uma vida vivida em volta e em torno do autismo e do suporte que é dado ao filho, não é? E no final desta etapa, destas fases de luto, vem então a aceitação, que é quando, ok, há um diagnóstico, o meu filho tem autismo, então vamos arregaçar as mangas, vamos avançar com as terapias e vamos vivendo dia a dia e ver no que é que isto vai dando. E eu considero mesmo muito importante o apoio psicológico aos pais durante todas estas fases, porque há muitos pais que não têm noção
que é válido, que é normal, que é natural, aliás, passarem por estas várias etapas e que todos os outros pais estão a passar. Daí também a importância dos grupos terapêuticos, não é? Que é cada vez mais falada, a partilha de experiências. E pronto, é esta a minha opinião acerca aqui do luto do filho idealizado e da importância do apoio psicológico. Claro, claro. E estavas aqui a falar exatamente agora dos grupos terapêuticos, né? Até tu percebes que há pessoas a passar pelo mesmo que tu e que todos nós nos podemos apoiar uns aos outros e se calhar, não sei, diz-me tu se às vezes os pais se calhar sentem-se um bocadinho sozinhos nesta luta, não é? Neste desafio novo que eles têm de enfrentar e estes grupos devem ser muito importantes para eles perceberem, ok, eu não estou sozinho, deixa-me falar com estes pais que se calhar também estão a passar pelo mesmo desafio que eu estou a passar, Sim, sim. e depois também poderem ajudar outras pessoas, não é? Isso é muito Sim, importante. e eu por acaso, se eu estiver a falar muito e houver perguntas, interrompo, porque eu quando começo Estás à a vontade. Se houver perguntas, vão colocando ou aqui no ponto de interrogação, podem sim, comentar se tiverem dúvidas sobre o tema, estão à vontade. sim. Pode ir com- Eu quando iniciei a minha tese, eu fui eu até estava de férias e pensei sobre o que é que eu posso fazer efetivamente a minha tese e perguntei se entrei num grupo de pais que tinham filhos com autismo e fiz um post muito rápido. Se fosse criado uma página, um programa de apoio a pais de crianças com autismo, aderiam e eu obtive 114 respostas positivas. E eu aí percebi, ok, há efetivamente uma lacuna e eu acho que não é tanto entre os pais na partilha de informação e de experiências, porque eu estou em vários grupos, nomeadamente no Facebook, e há uma grande entreajuda, muita partilha, muito apoio relativamente a desabafos, desafios do dia a dia. Há pais bastante instruídos e já muito preparados sobre o tema, que normalmente são os administradores dos grupos e etc. E acabam sempre por dar um apoio extra. Eu sentia que havia muita falta do apoio profissional. Ok. Ou seja, há o apoio, portanto, eu acho que estes pais não se sentem sozinhos. Se houver algum que se sinta sozinho, que me diga, por favor, não quero de todo que se sintam inibidos, mas realmente estes grupos estão muito bem estruturados e há muita partilha, mas eu sentia que havia a falta do apoio profissional, porque uma coisa é somos amigos e temos as mesmas experiências e damos apoio, e ouvimos os desabafos e tentamos ajudar. Outra coisa é fazer isso de forma profissional, com tudo o que isso implica, estudos, intervenção, e foi por aí que eu efetivamente decidi ir. Mas os grupos de partilha, os grupos terapêuticos, na minha opinião, nestes casos, não só no espectro, mas também em outras perturbações, são fundamentais. Acho que é um bom complemento ao processo terapêutico dos pais, por exemplo. Ok, boa. Olha, já falaste um bocadinho sobre as questões do luto, mas imagina os pais de crianças com perturbação do espectro do autismo, aqui relacionando um bocadinho com a saúde mental, que as questões que tu já falaste são ansiedade e depressão, ao que é que os pais devem estar atentos neles próprios? Essa questão da saúde mental. Ok, eu na minha tese também aferi a diferença entre a reação das mães e a reação dos pais. Ok. Os pais têm uma reação muito mais internalizante, não é? Muito mais de está tudo a desabar e a minha função é ir trabalhar, ter dinheiro para poder providenciar as terapias, a medicação que for necessária. E as mães é muito mais externalizante, não é? Procura de informação, querer saber mais e acabam também por exteriorizar mais a sintomatologia que vai aparecendo. Relativamente à ansiedade, começa logo o sono, é o mais comum, não é? Alterações na rotina do sono, a perda ou ganho de apetite também é algo que é muito falado, não é? Mães que de repente não conseguem nem sequer comer com todas as preocupações, ou por outro lado que têm mais apetite.
o aperto, o tal aperto que é muito falado, o aperto aqui no peito, no coração, uma preocupação sempre aqui atrás da orelha que não sai, estão sempre em estado de alerta, é algo que altera muito, portanto, passam num estado de um bebê que, ok, está à espera de um diagnóstico, assim que recebe o diagnóstico, estão sempre em alerta, sempre em busca de pistas, de reações, se está a evoluir, se não está a evoluir, se já senta, se não senta, mas já devia de sentar, e isso acaba por ser o combustível, não é, da ansiedade, e é algo que os pais, se virem, pais e mães, ou até mesmo cuidadores, se virem que estão a sentir que é sinal de alerta, têm que estar atentos, porque alguma coisa também não está bem neles. E se não estiver bem neles, isso vai ser tudo transmitido para a criança, não é? Nós queremos tanto o bem-estar dela, mas que se nós não estivermos bem, isso vai ser transmitido e vai ser aqui ainda mais difícil de gerir, o que já é um bocado complexo. E estes pais, assim que pais, mães que têm estas questões de ansiedade, o que é que tu sugeres a fazer além aqui da terapia, não é? E do aconselhamento psicológico? Tens algumas dicas para prevenir a ansiedade no dia a dia? Sim, normalmente fala-se muito da respiração diafragmática, não é? Do respirar fundo, a tentar focar no presente. Por exemplo, costumo também aconselhar o diário da gratidão, 5 minutos de atividades prazerosas sozinhos. Porquê? Porque estes pais têm a dificuldade ou a complexidade de ter tempo para, por exemplo, ir dar uma caminhada. Muitas vezes é impensável, uma coisa que para nós é básica e é execuível, para eles pode não haver essa oportunidade, não é? Portanto, ir dar uma caminhada é algo que requer uma logística enorme, e às vezes o caminho não é por aí. O tomar banho sozinha ou sozinho, o ter os tais 5 minutos de prazer, ou a ler, ou a escrever, a escrita terapêutica também é algo que nós falamos imenso, o diário da gratidão, agradecer ao final do dia coisas pelas quais nos sentimos gratos, não é? Eu costumo ir muito mais nessa vertente do que se calhar coisas que podem ainda pesar mais no dia, não é? Porque depois a pessoa começa, ok, eu tenho que ir caminhar 20 minutos, portanto tenho que fazer, ou seja, isso cria um peso ainda maior na rotina e não é isso que nós pretendemos todos. Mais a ansiedade em vez de conseguir aqui diminuir, não é? Exatamente, depois é uma bola de neve. Ok. E aqui relativamente à sintomatologia depressiva, também estavas a falar que às vezes é algo recorrente que aparece nos pais, não é? Sim, sim, sim. A sintomatologia depressiva tem alguns sintomas semelhantes à ansiedade, não é? Relativamente com o apetite, a insónia, mas normalmente há pais que dizem que sentem o humor deprimido, não é? Sentem-se deprimidos, é mesmo esta a palavra, sentem-se sem paciência, portanto, quando acordam já sabem que o dia vai ser um turbilhão de emoções e de afazeres e que gastam imensa energia com isso, ou praticamente toda a energia com isso. E aí é importante estar atento, porque quando deixamos a partir do momento em que nós acordamos sem vontade, não é? De enfrentar o dia e às vezes não é vontade, é sem energia, porque às vezes há aquela vontade e os pais sabem que têm aquele bebê dependente deles e até têm a predisposição para, mas muitas das vezes já não têm a energia necessária. E aí também a ajuda psicológica é fundamental para colmatar também esta sintomatologia que, segundo os estudos e a bibliografia, tem tendência a aumentar e a acentuar com o passar do tempo. Ok. Acho que estás a falar é muito importante e ligando aqui com algumas coisas que já disseste, não é? Que os pais, claro que com todo o humor e todo o carinho do mundo, querem ali dar o mundo ao filho e a atenção é toda do filho e é tudo para o filho, acabam por se anular um bocadinho eles próprios, não é? Acabam por esquecer um bocadinho deles. E nós até nos estávamos a falar destes hábitos de autocuidado e tudo mais. Estava a pensar muito naquela analogia que fazem, que quando o avião está a perder, tipo, imagina um avião que está com turbulência e mandam-te pôr a cena do oxigênio, a máscara de oxigênio. A máscara. O teu filho tens de colocar primeiramente em ti, porque se tu não estiveres viva, se tu não estiveres bem, tu nunca vais conseguir cuidar do teu filho
e se calhar esta é um bocadinho a questão de dar tudo ao meu filho, eu quero dar o melhor ao meu filho e ter toda Sim, a atenção, mas se eu não estiver bem em primeiro lugar, como é que eu vou cuidar dele, não é? Se eu não tiver, se calhar, uns 5 minutos para mim de manhã, para eu me conectar comigo, para eu estar um pouco focada em mim, como é que eu depois vou ter energia para todas as necessidades que o meu filho tem, não é? exatamente. E posso dizer que se calhar essa foi, e aliás ainda é a maior dificuldade que eu encontro, é fazer perceber ou mostrar. Normalmente são mães que me contactam, porque lá está, os pais são muito mais de internalizar, é fazer ver que efetivamente se elas não estiverem bem, os filhos também não vão estar bem, não é? E isso é muito difícil porque estão tal de forma focadas, não é, no bem-estar do filho, que o filho tenha todas as terapias, que estejam, elas têm de ter a certeza que estão a fazer os possíveis pelo filho neste momento, que elas inevitavelmente passam para segundo plano, não há volta a dar. E muito do trabalho que nós temos que fazer neste sentido é da aceitação, não é? De trabalhar muito a autoestima, que muitas vezes fica aqui um bocadinho abalada, o autoconhecimento, o fazer ver que, calma, tu tens um filho com autismo, mas também és uma pessoa, vamos descobrir quem tu és agora, vamos fazer este trabalho, vamos adaptar, porque muitas das vezes isto é como se recebem o diagnóstico, entrassem numa montanha russa, logo, turbilhão de emoções, turbilhão de emoções, não há 5 minutos para parar e para pensar. E eu acho que isto é muito importante ser falado, porque não tem que haver vergonha, nem tem que ser um tabu uma mãe querer se tratar, não é? Querer cuidar dela própria, querer ter autocuidado, querer ter ferramentas ou adquirir ferramentas de autoconhecimento para saber quem ela é e o que é que faz aqui, qual é o papel dela agora enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa, não é? E eu acho que o que estamos a falar aqui é tão importante e eu queria mesmo era passar esta mensagem, não é? Que eu acho que muitas das vezes ainda é tabu, uma mãe não tem que se preocupar com ela própria, uma mãe agora é uma máquina, não é? Que tem que estar sempre bem e pronta a cuidar do filho. E muitas das vezes não é assim que acontece na realidade. E tu achas que, agora lembro-me desta pergunta, que é por assim, elas pensam que estão a ser egoístas, tirarem um tempo para cuidar delas sem estar a cuidar do filho? Da minha experiência, eu acho que algumas sim, não todas. Algumas pode ser por efetivamente má gestão do tempo. Esta é outra questão, não é? Má gestão do tempo, não conseguem tirar 5 minutos para elas. Pode ser por má gestão do tempo, mas eu acho que ainda há uma parte que acha um ato egoísta, por exemplo, querer deixar o filho na sala e ir tomar banho sozinha. Ok. Porque acha que de certa forma isso pode afetá-lo, e pronto, e sentem que isso é ser egoísta. Por exemplo, ir às compras, estou a falar de compras de comida para casa, sozinha, é logo ali meia hora em que podem se reconectar com elas próprias e tentarem se focar no presente. Muitas não conseguem fazer isso sozinhas, não é? Muitas, claramente, por questões logísticas, mas algumas também por essa questão da culpa, o sentimento de culpa que também está muito latente, não é? Um sentimento de culpa, sim. Sim. O sentimento de culpa, de o que é que eu fiz de errado durante a minha gravidez não é? Para que isto acontecesse. Já está mais que visto e que estudado que não tem nada a ver com algo que se faça durante a gravidez, portanto o espectro está ligado com fatores ambientais, genéticos, mas há muito este sentimento de culpa latente que também é muito importante trabalhar na terapia. Okay. Se calhar, quais são assim, os maiores desafios que tu encontras agora, ligando com essa questão que tu falaste, não é, da culpa? Quais são os maiores desafios que tu encontras ao trabalhar com estas mães? Eu acho que os maiores desafios são logo ao início, quando me contactam. Porquê? Porque normalmente quando me contactam já vêm num estado de cansaço extremo, de angústia extrema, já vêm
desesperadas, não é? Já não sabem o que é que iam de fazer mais, mas sempre é muito engraçado acompanhar estas mães, porque é sempre muito direcionado para os filhos. Portanto, eu não tenho paciência para o meu filho, eu não estou totalmente presente para o meu filho. Eu tento separar aqui um bocadinho as águas e essa talvez seja a maior dificuldade, não é? Porque é quase como se houvesse uma simbiose e a mãe e o filho fossem um só. E eu tento mostrar que sim, é válida essa simbiose, que muitas das vezes a criança é totalmente dependente, não é? Mas que também é importante que a mãe exista como pessoa sozinha, pessoa com vontades, pessoa com desejos e com sonhos, não é? E essa talvez seja a minha maior dificuldade, sim. Ok, muito interessante. Uhum. Agora, Liliana, até tu já falaste de alguns hábitos, não é? Quero falar aqui de alguns hábitos só para cuidar que as mães podem Sim, ter e que nós, quando estávamos a falar, até falamos, não é? Que hábitos que podem fazer em 5 minutos, coisas pequenas, não é? E algo que eu sim, sim, sim. gosto de abordar são os hábitos matinais, não é? E que coisas que tu podes fazer logo de manhã e depois, ok, já está, como ler um livro pela manhã, que conectar-te um bocadinho com a espiritualidade, por exemplo, quem valoriza aqui, Sim, sim, sim. não, pode ser ouvir uma meditação aqui durante 5 minutos, como estavas a falar, tomar um banho sozinha, não é? Porque, daquilo que eu sei, as crianças com perturbação do espectro do autismo têm assim uma rotina bem estipulada, não é? Bem rígida, bem rígida. Não é? Então não sei se é usual elas acordarem sempre à mesma hora, isso acontece, é normal. Sim, sim, sim. Normalmente crianças no espectro mais rígidas, hum, até as horas, os segundos são contados. Portanto, acordar àquela hora, lavar os dentes àquela hora, tomar o pequeno almoço, sendo aquela comida àquela hora. Portanto, sim, às vezes é complicado, mas eu muitas das vezes digo. Se você sabe a rotina do seu filho, É isso que acorde 5 sim, minutos mais cedo, porque não é previsível ele acordar mais cedo que isso. sim. Portanto, acorde 5 minutos mais cedo, leia, esteja só na cama, a respirar fundo, preparar para um novo dia, para receber o novo dia, tentar nunca acordar e começar logo imediatamente tarefas. Não, preparar o corpo para receber o dia, não é? A mente para receber o dia. Se deixar a pessoa menos ansiosa, ok, fazer um check mental de tarefas, ok, hoje tenho isto, mas depois estou livre, ou estou mais livre. É normalmente hábitos que eu digo que podem fazer, não é? Que ajudam. Sim, Uhum. estava-te a perguntar exatamente por causa disso. Por exemplo, se a mãe já sabe, ok, ele vai tender a acordar a esta hora, é muito provável que ele acorde assim, então eu vou acordar 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo e tirar aqui um bocadinho para mim. Só que depois existe muito aquela questão, mas 5 minutos são suficientes, 10 minutos, mais vale ficar a dormir mais 10 ou 15, mais 10 ou 5 minutos, porque 5 minutos a cuidar de mim não é nada. Mas algo que eu até costumo falar é que mais vale tu fazer 5 minutos do que fazer zero. Mais vale tu fazeres um Certo. pouquinho do que fazer nada, não é? E é realmente Exatamente. e fazer, ok, neste momento eu vou cuidar de mim. E pensando, é impossível dar oxigênio ao meu filho se eu não tiver oxigênio primeiro para mim. Não é que eu primeiro tenho que estar bem para depois poder cuidar do meu filho. Aqui muito relativamente ao autocuidado. O que é que tu já falaste do diário de gratidão, que é 5 minutos. 5 minutos aqui focado nas coisas positivas, porque depois é algo que também pode acontecer, não sei, corrija-me se eu estiver errada, é a tendência é muito olhar para o problema, para o Sim, 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 desafio, sim. não é? Está muito nas dificuldades e que não corre muito bem. Exatamente. Eu até Sim. estava aqui, estava a ouvir um exercício da psicologia positiva, não é? Que é tu tirar 5 minutos para te focar nas coisas boas que aconteceram naquele dia. Eu estava a falar com uma Exatamente. colega que ela todos os dias ela pergunta ao filho, então filho, quais foram as coisas boas que aconteceram hoje na escola? Porquê? Porque nós temos tanta tendência para focar no negativo e principalmente com estas questões que são desafios acrescidos, não é? À vida e é uma readaptação. E às vezes nós temos tanta questão de este desafio e agora isto e agora aquilo e agora aquilo outro. Então, se tu tirares, se calhar, 5 minutos do teu dia, ok, vamos focar no que é que aconteceu de positivo hoje, seja no final do dia, ou afirmações positivas pela manhã, tens ali algumas frases que Uhum. não Sim. estás ali de eu sou uma grande mãe, eu sou uma mãe maravilhosa, Sim, sim. poderosa, qualquer coisa. Desculpa estar a dirigir aqui mais para as mães, não é? Mas realmente são que têm mais estas questões.
mas tens aqueles 5 minutinhos de manhã para ti, só para ti, para tu. Ok, agora tenho força e agora vou. E até são questões também muito relacionadas aqui com a ansiedade, que até estava um dia este um colega a falar, não é? Não, pessoas que têm a sintomatologia ansiosa, não iniciar logo o dia a correr, a pegar no telefone e logo Sim. coisas. Tens aquele momento em que, ok, relaxas, respiras, conectas-te contigo, tudo mais. Aqui também, quando estava aqui a pesquisar um bocadinho também, lembrei-me aqui muito da rede de apoio. Tu tens uma pessoa com quem conversar, tu tens uma amiga a quem recorrer, Sim. uma tia, uma... E às vezes, desculpa interromper-te, está na dificuldade de obter efetivamente essa rede de apoio. Uma coisa que eu também vim a descobrir, não é, ao longo deste percurso, é que ainda há um estigma associado em contar a alguém o meu filho está no espectro, pronto. Há mães que necessitam mesmo de ajuda para isso. Eu até abordo, e já abordei lá na página, os comentários tóxicos, como lidar com os comentários tóxicos, não é? Há muita gente que comenta, isso não é autismo, isso é falta de educação, ele é que não quer falar, ele é que está sempre a olhar para o chão, e não é bem isso que acontece, não é? E às vezes é preferível para estas mães e pais, os grupos de apoio no Facebook, lá está a importância da rede de suporte das pessoas que vivenciam os mesmos, porque de certa forma sentem-se mais próximos do que se, por exemplo, contassem a um membro da família. E daí Sim. ser importante o quebrar os tabus e, por exemplo, se eu tenho um familiar que mora ao fundo da rua, mais depressa, supostamente, irei ter com ele a pedir ajuda do que vou ligar ou vou comentar num grupo de Facebook com uma pessoa que eu não conheço, não é? Mas atualmente não é isso que acontece. Daí eu achar que ainda é muito importante o quebrar o tabu, não é? Por exemplo, há aqui a questão das deficiências visíveis e não visíveis. Porque é que é mais fácil aceitar que o meu filho, por exemplo, perdeu um braço ou uma coisa desse género, não é? Uma coisa mais física do que, ok, eu recebi agora o diagnóstico e o meu filho está no espectro, não é? Ainda há muito este estigma associado à saúde mental e eu acho que há muito medo também por parte destes familiares em desbravar o caminho para tentar lá chegar, não é? É algo que também tenho vindo a ver que acontece efetivamente ainda. Temos aqui uma pergunta: como podem ajudar as pessoas que estão de fora? Tem frases que se dizem e que não se devem, deve ser, não se devem dizer, não consigo ver a pergunta completa. Uhum. Mas é muito relacionado com essa questão dos comentários, não é? Coisas que se devem dizer e não se devem dizer. Os comentários tóxicos, não é? Que muitas vezes existem, Uhum. querendo ou não. Eu acho que isto ainda estamos a melhorar, mas ainda há um longo caminho a percorrer aqui relativamente à saúde mental, não é? Que é estranho que, se não está dentro daquilo que eu considero normal, as pessoas tendem a afastar em vez de perceber que é simplesmente tem uma forma de funcionamento diferente, não é? E acho que Sim. tem estigma e muito relacionado aqui com os comentários, daquilo que se deve dizer, daquilo que não se deve dizer, daquilo que se deve perguntar, daquilo que não se deve perguntar. Eu acho que aqui tem que haver muito, mas eu acho que é geral à maternidade, mas tem que haver muito o respeitar o espaço. Se uma mãe diz, olha, não precisas dar beijinhos a toda a gente, vamos imaginar uma criança com hipersensibilidade, não é? Não precisas dar beijinhos a toda a gente. O primo, por exemplo, não tem que vir e dizer, não, isso é falta de educação. Onde é que já se viu uma criança chegar e não dar beijinhos a toda a gente? Eu acho que é muito por aí, não é? O respeitar o espaço, o tentar envolver-se no assunto, não é? De o que é o autismo, como é que eu posso estimular brincadeiras com uma criança autista, etc. E eu acho que é o validar aquilo que o familiar está a passar, a mãe ou o pai ou o casal, não é? Validar, dizer, olha, eu compreendo que seja mesmo muito complicado a fase que tu estás a passar, mas apesar de eu não saber nada sobre o assunto, eu estou aqui para tudo o que vocês precisarem. Às vezes isto só abre toda uma panóplia de hipóteses e de perspectivas que mudam, não é? Radicalmente, e que ajudam bastante.
Uau, estás a dizer, é mesmo muito importante, né? Ligado aqui àquilo que eu estava a dizer, tens uma rede de suporte, tens uma rede de alguém com quem contar, alguém com quem podes ligar, e às vezes alguém para tu poderes desligar um bocadinho do assunto, porque é uma rotina que eu acredito que seja uma rotina às vezes desgastante, não é? Que seja uma rotina às vezes pesada, principalmente ali no início da adaptação. Eu estava-me agora a lembrar até partilhei isto contigo no outro dia, no outro trabalho, no meu trabalho para o contador, eu trabalho aqui com um projeto de empregabilidade e que esta semana eu recebi uma mãe de uma criança, não, de um adulto, não é? Com perturbação do espectro do autismo, e ela teve aqui 10 anos afastada do mercado profissional, exatamente para prestar aqui apoio ao filho. E é muito esta questão de às vezes tu, ok, agora o desafio dela está por voltar e conseguir explicar o porquê ter ficado tanto tempo afastada aqui do mercado profissional. Porque parece que ainda é um pouco inválido ela chegar e as pessoas perguntam, então, mas teve tanto tempo, tem aqui uma lacuna no seu currículo, teve tanto tempo afastado do mercado profissional, porquê? Parece que não é justificável ela dizer que tem que dar cuidados ao filho. E às vezes também e às vezes a própria sociedade também não tem esta coisa, não é justificável. Se calhar se o filho dela tivesse tido, como estavas há bocadinho a dizer, tivesse partido um braço, tivesse partido uma perna e tivesse precisado aqui de apoio durante um ano, durante 2 anos, ela tivesse que ter ficado em casa a prestar apoio ao filho, sim, sim, pois realmente tinha que ficar em casa. Já é válido. Já é válido, mas não, tive que ficar em casa com o meu filho, não é? Porque ele precisava de mim. Está bem. É como se não, como estava a dizer, é como se não fosse válido, e acho que a sociedade ainda tem muito esta questão, e também no outro dia também estava a ler uma mãe num desses grupos que eu estou, por acaso estou num grupo também, e a dizer, não é, que apresentou um relatório na escola que tem perturbação do espectro do autismo e que precisava aqui de necessidades de cuidados. Sim, medidas adicionais. Sim, sim, exatamente, as medidas adicionais devido às necessidades especiais, e não foi considerado. Ainda é muito triste, às vezes nas escolas, não é, com os professores, que ainda não têm a tal dita paciência, não é? Porque nem todos têm formação para trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais. Então acho Sim, não. que é um grande trabalho pela frente. E os pais veem-se aqui no meio disto tudo, no meio de uma família que questiona, é estranho, não? Ele tem que se comportar assim, olha, por que ele está a fazer isso? Por que ele só fala de determinado assunto? Por que ele está sempre quieto? Por que ele não olha para nós? Por que ele não é? Temos que lidar com família, lidar com a sociedade, lidar com professores, lidar com a escola. E acho que é muito isto de, ok, contem com quem podem contar, porque a verdade é que não estão sozinhos nesta situação, não é? Exatamente, é mesmo essa a mensagem, porque pode parecer avassalador, não é? Recebem o diagnóstico, têm que lidar com tudo o que isso acarreta e com tudo o que isso traz, mais com a educadora da creche, mais com o familiar que costuma ir buscar à creche, e às vezes podem se sentir, efetivamente sentirem-se sozinhos, não é? Ou não compreendidos, e isso pode efetivamente ser desgastante e frustrante, não é? Tentar explicar às pessoas, ok, nada vai mudar, esta criança vai continuar a ser exatamente como sempre foi, só que agora tem um nome, não é? E às vezes é só isso, é só um nome, há aquela sintomatologia, não é? Porque a criança, por ter diagnóstico do espectro, não vai mudar, não é? Ok, há medidas que têm que ser adequadas e fazem todo o sentido que assim sejam. Mas ok, é só isso, vamos adequar, se calhar ele não gostava, a criança não gostava de, por exemplo, desenhar com tintas, com aguarelas na creche ou na escola, ok, então vamos evitar fazer isso, vamos sugerir outras atividades, vamos pensar aqui também na rigidez cognitiva, não é? Olha, dá-me sugestões então do que tu queres fazer. Se não quiseres fazer esta atividade, podemos fazer outra. E eu acho que efetivamente tem que haver essa abertura. Ainda há muitos monstros relacionados com o espectro, não é? E com outras deficiências também relacionadas com a saúde mental. E eu acho que este trabalho de desbravar caminho é muito importante e seremos nós a fazê-lo, porque aí lá está, gerações de professores e mais velhos, não é? Acabam por também não ter as competências necessárias, pode não ser
falta de vontade ou não o querer ajudar, às vezes não têm as competências necessárias, não é? Não sabem como agir, como lidar com certas situações. E eu acho que também ainda há muito caminho a fazer por aqui, pela formação de outros profissionais com temas relacionados com a saúde mental, por exemplo. Lembrei-me agora, hiperatividade e déficit de atenção, não é? Os malcriados da turma, os que não conseguem estar quietos, os que não conseguem estar atentos. Ainda há muita coisa por desbravar aqui, não é? Sim, sim, tens toda a razão. E acho que isto passa por um trabalho que tem que ser aqui muito feito em conjunto. Nós vamos fazendo aquilo que podemos, não é? Ainda bem que temos estado aqui cada vez mais a falar sobre estes temas, a falar sobre este assunto, porque eu acredito que até haja aqui pessoas que não têm contacto com crianças com perturbação do espectro do autismo, ou adultos com perturbação do espectro do autismo, mas acho que trazer estes assuntos para cima da mesa já muda, porque se tu encontras alguém na rua, se tu encontras alguém no teu local de trabalho, já vais saber, ok, não afastar, porque eu acho que não existe muito esta coisa de afastar, mas sim de aproximar e perceber, ok, aquela pessoa tem um funcionamento diferente e por isso é que ela é assim. Olha, tens aqui a Mónica Andreia a dizer que orgulho, Inês. Ai, meu Deus. É minha amiga, obrigada. És um orgulho. Estás com vergonha. Estás aqui. Fico sempre envergonhada. Estás aqui já há imenso tempo. Fico envergonhada. Beijinhos, Mónica. E estava-me agora aqui a lembrar até que uma vez vi até tu vais dar aqui sugestões, não é? De coisas para se ver relativamente a este tema e tem-se visto até na mídia, né? E séries que já abordam este assunto. E eu lembro-me que uma vez vi a Anatomia de Grey, uma das personagens que é o tal síndrome de Asperger, né? Que hoje em dia já não se utiliza, e que ele tinha ali eram duas, até, acho que eram duas personagens que tinham síndrome de Asperger e exatamente tinham ali um funcionamento diferente. Eles eram vistos como o quê? Como os médicos estranhos, como aqueles que tu entravas no computador, do género, afasta. Tipo, porque é que tu te comportas assim? Porque tu não olhas para mim, não és uma pessoa normal. Depois aquela questão de não tocar. Eu lembro que até havia uma pessoa que não gostava de toque e lá está. E em vez de tentares perceber, é uma pessoa que tem um funcionamento diferente, tal como falaste aqui do PHDA, da atividade e déficit de atenção, que é uma coisa do neurodesenvolvimento, ou seja, que é uma coisa do cérebro, não é tipo que a pessoa... Exatamente, exatamente. Porque a questão do neurodesenvolvimento, neurológico, então não percebe, ok, tem um funcionamento diferente, não é que ela quer ser assim, tem um funcionamento diferente e nós só temos que aceitar, da mesma forma que nós aceitamos que todos nós somos diferentes, tem um funcionamento diferente, ponto. É tentar conhecer e abraçar, e se eu vir alguém no comboio, que tem alguém no trabalho, aceitar, trazer a tal inclusão, não é? Essa inclusão que os pais batalham mais, não é? É para ver essa inclusão. Sim, a inclusão, a aceitação da diferença, não é? Eu acho que quando são crianças, não é? Não há muito o pôr de lado, não é? Porque as crianças não se apercebem que ele é diferente, não é? Que ele se comporta de maneira diferente. À medida que vão crescendo e vão vivendo em sociedade e ganham também as competências sociais, que a diferença também está aqui, é na aquisição das competências sociais. Quando, por exemplo, passam para uma escola primária, em que já é suposto haver mais competências sociais, não é? O interagir mais, o ter o grupo de amigos específico, o colega de carteira, aí é que se começa a ver as diferenças e eles podem reparar. Mas eu depois até posso partilhar, há muitas mães a batalhar neste tema da inclusão, que ainda está muito latente e que é necessário também, é todo outro mundo à parte para desbravar caminho. Exatamente, exatamente. Olha, eu acho que tinha aqui uma pergunta. Acho que foi a mesma que a Bentes Conceição colocou aqui. Como chegar a nível afetivo à CR com autismo? À criança. À criança, não dá a perceber. Sim, ok. Como chegar a nível afetivo à criança com autismo? Queres explicar aqui um bocadinho? Sim. É assim, é muito. Depende efetivamente de criança para criança, lá está. Todos nós somos seres únicos e isso aplica-se a crianças com autismo, não é? Nós não interagimos com duas crianças diferentes da mesma maneira, não é? E isso aplica-se de igual forma. E às vezes ok, há crianças que não gostam, por exemplo, do toque, estou-me a lembrar agora, resistência ao toque.
Se a criança nos quer tocar, ok, olha, toca-me, mexe-me no cabelo, toca-me na cara, aproveitar ao máximo esse momento. Se a criança não o quiser, respeitar, não insistir, porque efetivamente isso vai criar uma grande situação de stress e de ansiedade sobre a criança e muitas das vezes essas crianças não têm a capacidade de se autorregular emocionalmente, não é? Então estamos ali a criar um ambiente de tensão desnecessário. Portanto, eu acho que é quase que ir ao sabor do vento, não é? Como se costuma dizer com a criança, ir aproveitando aquilo que ela quer ou não fazer e respeitar muito o espaço dela e as vontades dela. Uhum. Acho que são muito por aí. A Mónica estava aqui a dizer, eu tenho uma criança de 5 anos que para onde vai para a primária e temos aqui a Mama.ganza a dizer, por acaso não é bem assim, o meu filho sofre bullying na creche particular. Ou seja, no creche ainda. Eu não me lembro, por acaso não é assim, não estou a ver o que é que poderemos ter. Estava aqui a dizer que, por exemplo, que as crianças muitas vezes, como não têm aqui consciência, que não... Aqui é aquela questão de afastar em vez de aproximar. Das crianças não terem noção de... Ok. Sim, efetivamente há alguns casos de bullying, de colocar de parte, e nem tudo é um mundo cor-de-rosa, não é? Também não é de todo isso que estamos a querer passar. E efetivamente há crianças que são mais suscetíveis à diferença e que acabam por também não saber lidar com isso, e então a forma de afastar é o gozar, o expor a criança, não é? O dizer tu fazes isto e não é suposto. E lá está a consciencialização das emoções e da diferença nas próprias escolas, portanto, isto quase que ser como uma disciplina desde a primária, não é? O que é que se deve ou não fazer, o que é que pode magoar o outro, também é algo que deve ser falado, porque é complicado também depois para a escola, se bem que é o papel da escola, gerir tudo isto em simultâneo, não é? E pode efetivamente causar ainda mais dor aos pais, ainda mais frustração, ainda mais ansiedade. Pensar que eu vou colocar o meu filho na escola, ele possivelmente vai ser posto de lado e vai ser gozado, não é? E isto acarreta outras coisas que precisam de ser trabalhadas e muitas das vezes é com as escolas também, sim. Tem razão. Estou aqui a ver com um comentário que a Mónica estava aqui a dizer, né, que um autista nunca deve ser posto de parte porque precisa de muita ajuda, e agora até marquei aqui o do Paulo, né? As crianças têm que ser educadas neste aspecto, respeitar as diferenças dos outros. É aquilo que tem falado, não é? Que as crianças deviam ter inteligência emocional na escola, deviam ter aqui coisas mais importantes do que algumas disciplinas que no futuro nos vão, pensar, não servir para nada, porque essa é a verdade. E aqui passa-me pela educação, não é? Pelo sistema de ensino. Já vimos há crianças que nos tempos que é preciso aqui, seria necessário haver aqui mais valorização nesta parte, não é? De saúde mental e da inteligência emocional. Sim, e há crianças que também não sei se pode estar relacionado com o maior uso de redes sociais mais cedo, ou até mesmo com o já não ser tão tabu em casa. Há crianças que efetivamente têm mais consciência disso. Eu sigo um miúdo que ele acabou por me dizer: eu acho que o que nós aprendemos assim na escola não é tão importante. E eu perguntei-lhe para ele o que é que seria importante e ele disse-me logo: saber como reagir às situações e como fazer dinheiro. Olha, logo. Que é o que nós reclamamos, que saímos às vezes da escola sem saber nada daquilo que é. Exatamente, portanto, o gerir o dinheiro, não é? E aquilo que ele falou, e está em idade primária, não é? Portanto, diz muito sobre isto, como reagir às situações. Como é que eu posso fazer o meu colega sentir-se integrado, sentir-se incluído, não é? No grupo. Como é que eu consigo moldar mais diferenças? Como é que eu consigo conectar-me com o colega, não é? E eu acho que, principalmente em turmas em que há estes casos, isso devia de ser fulcral e nem devia de ser tema. Mesmo.
mesmo. Uhum. É bem desconcertante a dizer, é muito importante o papel de pais e fazer esse trabalho com a escola. E a Mama Ganja também está a dizer, o meu filho mudou de escola e a educadora fez um excelente trabalho na inclusão dele, não é? Depois também parte muito, não é, de cada profissional, é como em tudo na vida, não é? Parte muito de cada profissional. Mas eu acho que efetivamente ainda há muito trabalho a fazer por aqui, educar as nossas crianças para a inteligência emocional, sobre como lidar com as emoções, não é? Acho que ainda há muito trabalho a fazer por aqui, sim. Sim, sim. Olha, faltam 5 minutinhos. Ok, isso é bastante. Portanto, estás a ver, não tenho visto papão, por isso quero Não, fazer mais lives e acho que tu tens aqui um dom para falar sobre este tema de uma forma muito descomplicada e de maneira a chegar ao outro. Eu tenho obrigada. aqui algumas contribuições assim relativamente a este tema, algumas mensagens que mais queiras dar aqui às mães ou mesmo até ao público geral relativamente a este tema. Não percebi, desculpa. Já vai dizer se queres deixar algumas considerações finais aqui para as mães e crianças com perturbação do espectro do autismo, ou até mesmo para o público geral aqui relativamente a este tema. Sim, eu acho que podemos dividir aqui as considerações finais em dois tópicos, não é? O mais direcionado para as mães, mostrar que não estão sozinhas, que à primeira vista pode parecer complexo e que o mundo desabou e é válido sentir isso. Aliás, até faz parte da adaptação saudável ao diagnóstico, não é? Faz parte do processo, essa vivência. Mas que não estão sozinhas, que efetivamente há profissionais especializados e disponíveis para vos ajudar. Mandem uma mensagem, independentemente de acharem que pode ser mais válido ou menos válido. Acho que aqui tudo é válido e temos nós psicólogos aqui o dever de estar de forma incondicional, quase não é para o outro, para ajudar sem julgamentos e sem juízos de valor. Portanto, não estão sozinhos estas famílias, até mesmo dúvidas relativamente a apoios e etc., que possam beneficiar, é só mandar mensagem, que eu tento sempre ajudar da melhor forma que consigo. E outra para o público em geral será não vamos ter vergonha de falar de saúde mental. Acho que já essa era já passou, já passámos essa fase. Eu acho que agora o que devia estar na moda era de falar de saúde mental, até pela o tempo de pandemia que estamos a passar, pela fase mais complicada. Eu acho que já se fala um bocado mais, mas não temos que ter vergonha, não é? Eu acho que se houver alguém também aí desse lado que não tenha filhos no espectro ou ninguém no espectro, mas que mesmo assim necessite de ajuda, que não hesitem em contactar, porque nós estamos aqui e ajudamos sempre da melhor forma que conseguimos. Exatamente. Agora até me lembraste, não sei se a Paula está por aqui, na live que eu fiz com a Inês sobre o luto, não é? Que ela falou que nós devíamos tirar uma selfie quando vamos ao psicólogo tão rápido quando tiramos uma selfie quando vamos ao ginásio. Ele tirou uma selfie e meteu hashtag somos todos malucos, não é? Porque se ir ao psicólogo é sinal que estou maluca, então somos todos malucos e vamos todos ao psicólogo, vamos todos tirar selfies e normalizar isto. Quanto mais falarmos, só é tabu enquanto não for falado. Só é tabu enquanto não for falado. E quanto mais falarmos, menos vai ser tabu e é uma necessidade. Aqui a Mama Ganja está a dizer as próprias escolas deviam dar formações a outros pais no sentido de educarem os filhos para a diferença. Verdade, verdade. Nós temos que fazer muito É completamente verdade, sim. barulho neste sentido e lutar muito neste sentido. E nós psicólogos estamos aqui, todos nós temos um papel, toda a sociedade tem um papel nisto, todos nós podemos fazer alguma coisa, trazer isto para cima da mesa. Eu lembro que tu até tinhas aqui uma sugestão, não era? De séries de Sim. não era? Fala mais sobre isso. Eu, por exemplo, sugiro o The Good Doctor e o Atypical podem ser um bocadinho controversos, não é? Porque os atores principais não são autistas e pronto, para descrever melhor quem está no espectro, senão quem está no espectro, não é? Mas mesmo assim, no Atypical, quando o personagem principal
vai para a faculdade, ele encontra um grupo de apoio, tipo um grupo terapêutico, em que efetivamente as personagens são autistas, têm autismo, portanto, acho também esta analogia pode ser interessante. Para mim, no top, top, top está o Love on the Spectrum, que é o Love on the Spectrum, não é bem uma série, é mais um documentário de um reality show com autistas em que, por exemplo, já estão na fase de querer ter encontros amorosos. E então contam com apoio para, ok, o que é que eu devo fazer num encontro amoroso, o que é que eu devo falar, quando é que eu devo olhar para ela e quando é que eu devo deixar de olhar para ela, quando é que eu devo interromper, é amoroso e vê-se dali coisas deliciosas e que efetivamente podem dar esperança e alento a alguns pais que possam estar assim mais perdidos, porque lá no Love on the Spectrum há um casal que vai casar, portanto, e é amoroso, e até há uma parte em que o repórter pergunta qualquer coisa do género, mas vocês amam-se? E ela responde, eu não sei bem o que é isso, eu só sei que quero estar com ele e isso deve querer dizer alguma coisa. Portanto, é amoroso e eu recomendo a ver. Olha, fiquei curiosa, depois vou ver. Tens aqui a Sim. Andréia a dizer que uma amiga psicóloga não há melhor. Paulo, dizer parabéns, obrigada a eu, obrigada a nós por estarem aí. E aqui temos aqui um comentário de uma mandança a dizer a questão do Good Doctor é as pessoas perceberem que é um savant, não sei como é que se diz. É o síndrome de savant. Savant, não é? De ter aqui um dom, não é? Que muitas pessoas pensam que todos os autistas são assim super, hiper, mega inteligentes. Sim, também é uma lacuna na série, porque o personagem principal, para além de estar no espectro, tem síndrome de Savant, portanto, tem sim uma capacidade de raciocínio e de lógica bem acima da média, pronto, o que lhe dá certas competências na área da medicina, dá um jeito, mas sim, não é de todo sempre assim, não. Está um bocado, ali o autismo está muito romantizado, sim. Pois. Diz-me só uma coisa, onde é que as pessoas podem encontrar? Está na Netflix? Está disponível na Netflix, sim. Okay. Eu escolhi logo assim umas sugestões bem fáceis de aceder, sim. Boa. Eu tenho só a agradecer-te por este direto. Olha, foi uma delícia, eu gostei imenso e obrigada por participaram e estão deste lado. E obrigada. Eu tenho aqui mais comentários que não vi. Obrigada por mais esclarecimento. É sempre bom ouvirmos mais e mais sobre o tema. Depois aqui também é importante a informação e divulgação de uma condição que nos Estados Unidos da América já vai em 1 para 44 crianças diagnosticadas com perturbação do espectro do autismo, ou seja, que é cada vez mais frequente este diagnóstico. E parabéns pela live também. Olha, ai, meu Deus, agora começaram a vir comentários. Meu filho é autista, tem 3 anos e depois das terapias tem melhorado muito. Agora ele está na fase de repetir o que falamos e é muito bom. Olha. Sim, dar valor aos pequenos progressos e ser grato por isso, não é? Esquecer as comparações. O filho da vizinha já diz frases completas e o meu não. Esquecer isso e festejar as pequenas vitórias e as pequenas conquistas, eu acho que é o mais importante. Olha, ótimo. Obrigada. Eu acho que ficava aqui mais tempo. Eu adorei. 1 hora está bom. Obrigada a todos e obrigada a ti nesta coração. Obrigada. Teremos mais lives nos próximos tempos. Fiquem atentos. Sigam a Inês, que ela faz um trabalho delicioso nesta área. E não é só para mães, não é só para quem convive com pessoas com perturbação do espectro do autismo. É de todos, e acho que já provámos isso. Todos nós devemos estar familiarizados com este tema. Por isso, sigam a Inês, acompanhem o trabalho dela, que ela é fantástica. E obrigada mais uma vez. Um beijinho, Inês. Tchau, tchau. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, Petra. Obrigada. Tchau. Beijinhos. Oi? Aqui.